Do versículo 1 ao versículo 10. Pronto, gente? Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 10. Todos encontraram? Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 10. Amém, queridos? Quem encontrou, dê um glória a Deus. Bom, como eu não vi nenhuma misericórdia, todo mundo encontrou. Leamos assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 10. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Não comereis dele, nem nele tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos, e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou, porém, o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Santo Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, peço-te, meu Pai, juntamente com a tua igreja, que nesse momento o teu Espírito Santo tome forma do meu corpo, que não seja eu falando, mas o Senhor. Ó Pai, usa-me conforme a tua vontade. Senhor, use a minha boca, os meus lábios, o meu falar, o meu gesticular. Que não seja eu falando, mas o Senhor, Pai. Deus, em nome de Senhor Jesus, Pai, que a luz do teu Espírito Santo esteja nos conduzindo, Pai, eu e toda a tua igreja, Senhor. Fala conosco, Senhor da glória, a começar por mim. Ó Deus, se depender de mim aqui não sai nada, porque sou falho, pecador e errante. O Senhor é um Deus puro, perfeito, maravilhoso e poderoso, que tudo faz e tudo opera na vida de todos aqueles que no Senhor tem prazer, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, te peço, meu Pai, juntamente com toda a tua igreja, fala conosco, no nome santo de Jesus. E todo o povo de Deus declare comigo: amém. Olha só que interessante. As estratégias de Satanás. Pelo texto você já percebeu, quando Deus dá ordem ao homem, observa isso com muita atenção. Sabe o que eu fico imaginando? É que Deus, literalmente, quando ele dá ordem a Adão, em Gênesis 2,16, coloca para mim, por favor, para a gente entender como foi isso, como foi essa conversa com Eva, com a serpente com Eva. Quando Deus falou assim: olha, vocês podem comer de todo o fruto, não é? E ordenou Deus, e ordenou o Senhor ao homem,
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Agora olha o verso 17. Deus dá Deus faz um adendo falando para Adão que se ele comesse daquele fruto que ele ordenou não comer, duas coisas iriam acontecer com ele, que todos nós se lascamos. A primeira era que nós teríamos a ciência do bem e do mal. E o que é isso? A gente ia ter ciência e consciência de tudo. A gente ia ter desejos, a gente ia ter cobiça, a gente ia mentir, a gente ia roubar. Quando eu falo a gente, o ser humano ia ter prazer de matar, o ser humano iria ter prazer de roubar, o ser humano ia ter prazer de mentir. Por quê? Isso é tudo, porque no dia de comer desse fruto, terás a ciência do bem e do mal. Pode ver se não é o que está escrito. E qual é a segunda coisa, pastor? É que com certeza a gente iria morrer. O ser humano iria morrer. O ser humano ia viver, em média, 70 anos. Né? Uns, como meu pai, como minha mãe, tem 88 anos. O pai do Alexandre tem 85. É 85? 88? Ó, até nisso nós estamos juntos, hein? Não fica fora não, cara. Me acompanha que vai passar de ano. Aí, olha só. Alguns vivem 88, outros vivem 90, 95. Como um jovem que o gerente aí da pizzaria, o meu amigo, né? Ele pediu para mim para eu orar pelo jovem, porque o jovem estava cometido de um câncer. E esse jovem, irmão, muito lindo, muito bonito. Eu falei para o gerente aí da pizzaria, mas o menino é muito lindo. Um jovem com 23 anos. E ele veio a falecer, veio a óbito com câncer. Então, olha só. Então, quando Deus deu essa ordem a Adão, por que Deus deu essa ordem a Adão? Porque quando Deus forma o Éden, em Gênesis 2, versículo 9, Deus forma todo o Éden e bem no meio do jardim ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode ler, por favor. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Esta é a árvore da ciência do bem e do mal. Então, olha só, isso foi a estratégia de Satanás. Qual o tema da mensagem? As estratégias de Satanás. Sabe o que eu fico imaginando? Agora acompanha o meu raciocínio, por favor, para você entender e para ficar muito claro e evidente ao teu conhecimento e ao meu conhecimento também. Eu fico imaginando por que Satanás Deus deu ordem a Adão. Olha só que interessante. Por que Satanás ofereceu o fruto a Eva? Sabe por quê? Olha só que interessante. Satanás pensou. Isso é uma estratégia de Satanás. Satanás pensou, sabe, irmão Jô? Eu não tenho acesso a ele. Mas eu vou ter acesso a quem tem acesso a ele. Olha que interessante. Eu não tenho acesso a ele. Mas eu vou ter acesso a quem tem acesso com ele. Cuidado a quem você tem acesso, porque de repente essa pessoa pode ser usada por Satanás. Satanás pensou assim: eu não tenho um contato diretamente com ele, mas terei um contato indiretamente. O que Satanás estava dizendo? Eva, olha, não é você que eu quero. Não. Eu quero Adão. Só que se eu me apresentar a Adão da forma que eu sou, ele vai me rejeitar. Irmão, olha, eu estou todo arrepiado. Quando eu estava em casa, que Deus foi me dando esses insights, eu fui pegando, e eu fui colocando na minha mente, estou todo arrepiado daqui, estou até com vontade de chorar. Satanás pensou Satanás, eu não vou me apresentar da forma que eu sou para Adão. Porque a ordem foi direta para Adão. Tanto é no texto que a gente leu, se você observar e se você entender, o que foi que aconteceu? Quando Eva comeu o fruto, nada aconteceu. Mas quando Adão comeu, aí lascou tudo. Eles morreram. A morte espiritual.
Os olhos deles se abriram. Ganharam nova vida. Ganharam um novo ser. Sabe, irmão? Olha como que o diabo... Então, eu falo assim, peraí. Às vezes o diabo, ele não se apresenta para você do jeito que ele é, mas ele vai se apresentar de outra forma. Eu não tenho acesso a ele, mas eu vou ter acesso a quem tem acesso a ele. Eu não tenho acesso diretamente com ele, mas eu vou me apresentar a ele indiretamente. O que é que ele faz? Ele não. Se a ordem foi direta para ele. Enquanto Adão comeu, nada aconteceu. Mas quando Adão comeu, ferrou tudo. Aí o que é que acontece? Olha só como que é. Cuidado. Irmão, por favor, em nome de Jesus, tenha muito cuidado. Aprenda a olhar para... Não olhe para a aparência. Olhe para o quê? Naquele que estão te oferecendo. Por exemplo, Satanás foi tão estratégico que o que é que ele faz? Eu não vou me apresentar a Adão, não, como serpente. Eu não vou. Mas eu vou me apresentar a Adão, corpo e forma de Eva. O que foi que ele fez? Ele foi esperto. Satanás sabia, literalmente, que ele não ia ferrar com Adão. Ele não ia enganar Adão, mas a Eva ele enganou direitinho. Aí o que é que ele faz? Ele se apresenta a Adão em forma de Eva. Uma mulher linda, mulher nua, uma mulher falando de amor, companheira dele, né? Literalmente, e o que é que acontece? Imagine, e eu fico imaginando quando Adão olha para Eva, quando ela come do fruto, porque Satanás, ele é astuto. E sabe o que é uma pessoa astuta? É uma pessoa que ela age com frieza, sutil. Satanás, ele age de forma sutilmente. E sutil, ela é uma pessoa que ela é agradável. Aos olhos ela é bondosa. Aos olhos ela vai causar coisas palatáveis. Olha só que interessante. E o que é que ele faz? Ele vai até Adão em forma de Eva. Então tome muito cuidado. Olha o que é que acontece. E o pior, hein? E o pior, que tem muitos crentes hoje, literalmente, que está com síndrome de Adão e Eva. O que é que acontece? Quando Deus vem até Adão, o que é que ele diz para Deus? Quem lembra? Olha só, o texto literalmente, ele está contundente que Eva, primeiro Adão culpa quem? Deus e a mulher. Primeiro ele culpa Deus, ele não culpa a mulher, ele culpa antes Deus, depois a mulher. Deus vai até a mulher culpa a serpente, aí Deus vai até a serpente, e a serpente, Satanás vai enganar quem? E agora, aqui que eu vou culpar? Então a gente precisa entender isso. Eu assumo aquilo que sou, acabou. O que eu faço, o que eu fiz, eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu ando fazendo, aquilo que eu vou fazer. Olha só que interessante. Eu coloquei aqui. Qual o significado da palavra estratégia? É o plano de ação para alcançar metas e objetivos de longo prazo, em um contexto organizacional. Você sabia que o mundo das trevas, eles são muito unidos, eles são muito organizados, ou seja, o mundo das trevas, eles são organizacional, eles agem de forma muito organizada. Enquanto os crentes discutem, briga, pega birrinha com o outro, pega animosidade um com o outro, às vezes não gosta de ser corrigido, às vezes não quer ser disciplinado, não se converteu. Precisa haver conversão. Porque a pessoa que chega numa igreja como a nossa, escuta a palavra, e se não se converter é porque não quer. Você me perdoe, meu irmão. Me perdoe dizer isso. Você sabe qual é a minha meta? Eu como cristão, antes minha primeira meta é eu chegar no céu. Só que enquanto eu viver aqui na terra, eu quero ter muito mais poder e autoridade, muito mais.
Sabe qual é a autoridade que eu almejo na minha vida? Irmão, aprenda isso com seu pastor. É ter a autoridade e poder que Paulo teve. Quer ver? Jesus me lembra. Atos 13, por favor. Atos 13, versículo 6 ao versículo 12. Olha que interessante. Presta atenção, irmão. Olha aqui, ó. Olha ali na tela ali, por favor. Presta muita atenção, isso é muito forte. Para quando você tiver prazer de servir a Deus, de estar com Ele do jeito que Ele quer, é isso que vai acontecer na tua vida. Irmão, me perdoe. Eu vou falar algo aqui agora, que você pode até ficar chocado. Mas eu falei para uma pessoa que se ela não me ouvisse, não me obedecesse, ela ia descer a sepultura. Isso aconteceu com mais uma pessoa. Olha só. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com procônsul. Procônsul, ele era um governador provincial romana. Era um governador provincial não romana, o qual estava procônsul. Procônsul não é o nome de uma pessoa, é um título de governador naquela época. Sérgio Paulo era o governador que era procônsul. Varão prudente, este chamado a si Barnabé, esse chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante. Olha por que eu leio, como Bíblia, arroto, janto, almoço, lancho, durmo, acordo, Bíblia. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Presta atenção, esse camarada estava atrapalhando o evangelismo de Paulo e Barnabé lá. Paulo e Barnabé estavam evangelizando este homem, coisa que a gente não está fazendo, todo mundo aqui da nossa igreja. A gente precisa ser mais atento, evangelizar mais. E Paulo estava evangelizando junto com Barnabé, evangelizando esse homem Paulo Sérgio. E o que acontece? Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: é esse conhecimento, é essa autoridade, é esse poder que eu almejo na minha vida. Presta atenção, não de fazer mal a ninguém, mas ter cada vez mais autoridade e poder. Olha o que é que Paulo diz: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Volta aí, por favor, 10. Presta atenção nesse texto. Paulo fala para aquele homem que ele ia ficar cego por um bom tempo. E isso acontece. Isso acontece. A gente precisa aprender uma coisa nesse mundo. Se eu estou numa igreja que Deus usa o meu pastor, Deus usa o meu irmão, Deus usa a minha irmã. Quarta-feira retrasada, a irmã Jô trouxe uma mensagem aqui maravilhosa. Quarta-feira passada, a irmã Sandra trouxe uma mensagem assim maravilhosa. Então a gente precisa ter esse discernimento de cada vez mais estar na casa do Senhor, fazer a vontade desse Deus, porque Ele libera poder e autoridade. Sabe por quê? Quer ver, ó? Quando eu tenho uma necessidade diante de Deus e para com Deus, eu vou resistir às estratégias de Satanás. Sabe aqueles momentos que você não quer vir para a igreja? Estratégia de Satanás. Sabe aqueles momentos que você não quer contribuir com o cachorro, não quer dizimar, não quer ofertar, não quer receber algo do teu irmão? Estratégia de Satanás. Olha só, quer ver? Eu tenho falta de sabedoria. Se não me falha a memória, por favor, Tiago 1, versículo 5, ou é o versículo 7. Põe um 5 para ver. Isso. Yes.
se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e se lhe é dada. Deus não se nega. Ele quer dar a você muito conhecimento, muita autoridade, muito poder. Quando a Bíblia, quando diz aí conhecimento, é em todos os sentidos possíveis e inimagináveis. Volta lá, por favor, no texto. Olha só que interessante. Põe o verso 11 agora. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Versículo 12 e o último, por favor. Olha o que acontece. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Deixa esse versículo aí. Eu quero falar algo agora para você, e de repente você pensa, meu pastor quer um poder para deixar os outros cegos, quer matar os outros. Eu não. O único poder que eu quero ter e autoridade é para isso aí, ó. Porque tem pessoas que, infelizmente, ela só vai se converter se ela ouvir, se ela presenciar algo da parte do Senhor por alguém. E, infelizmente, tem pessoas que a fé dela é tão incrédula, é tão inconstante, é tão volúvel, que, infelizmente, ela precisa ver algo como se fosse palpável para pegar, para ela ver e sentir. Foi o que aconteceu com esse procônsul, com o governador. Olha só. Olha só, para aquele homem se converter, entregar sua vida para Jesus, foi obrigado a acontecer isso aí. Ó. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecendo, creu maravilhado da doutrina do Senhor e se converteu. A gente precisa entender isso em nossas vidas. Eu fico imaginando na rainha de Sabá, ela andou 1920 quilômetros para ela ver e acreditar na sabedoria que Deus tinha dado a Salomão. Você quer ver algo muito interessante? Segundo Crônicas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por favor, olha o que acontece. Que lindo. Segundo Crônicas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Põe o 7, vai. Eu não vou ficar aí, não. Pode pôr o 7. Olha só que interessante. Está vendo o resultado disso daí? É isso que eu quero na minha vida. E naquela noite apareceu Deus a Salomão e disse-lhe, pede o que quer que eu te dê. Sabe o que acontece? Aí esse mesmo texto, contexto e pretexto, no capítulo 9, acompanha-me, por favor, no capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Olha o que acontece. 9, isso. Uma mulher que era rainha de Sabá, ela queria até Jerusalém, ela queria conhecer Salomão, pelo que Deus tinha dado conhecimento, no versículo que nós acabamos de ler, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6. E apareceu Deus naquela noite a Salomão e disse, pede o que quer que eu te dê. Salomão pediu somente duas coisas, conhecimento e sabedoria. Olha que interessante. Você precisa entender que Deus, quando você pede algo para Deus, Ele dá deliberada além daquilo que você pediu. Olha só, lá em Jó, capítulo 5, capítulo 8, versículos 6 e 7, diz que quando a gente está orando, e que o princípio que a gente começou a orar, vai ser muito pequeno. Você não faz ideia. É isso que a gente precisa entender em nossas vidas. Sabe o que aconteceu, por favor? Segundo Crônicas. Isso, é isso aí. Volta lá, vai, para eu explicar. Olha só. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Esse é o motivo porque eu oro de madrugada. Porque eu sei o quanto Deus vai me honrar. E eu sei o meu dever como pastor de buscar pela tua vida. Eu faço isso não é porque para a minha soberba. Eu faço isso para que Deus cada vez mais esteja me honrando.
Irmão, quando eu jogo bola, o pessoal fala assim, como é que pode? Esse pastor vai fazer 60 anos com um barrigão desse, corre mais do que a gente. É ou não é, Tiago? Então a gente precisa, gente. Quando eu tenho isso com Deus, Deus me honra. Deus me exaltará. A Bíblia ela é fato, contra fato não há argumento. Então, por favor, em nome do Senhor Jesus, olha o que acontece. Você começou a orar de madrugada. Sabe o que acontece? Você era pequeno. Volta no versículo 6, por favor. Volta o 5. Eu quero que fale de madrugada. Aí. Olha porque aqui eu busco Deus de madrugada. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, versículo 6, por favor. Eu busco de madrugada. E se fores puro e reto, tem que ser puro e tem que ser reto. Eu preciso ter essa intimidade com Deus, essa legitimidade com Deus. Quando eu falo legitimidade, é eu ser reto, é eu ser puro, é eu ter prazer naquilo que eu faço. Não é simplesmente por fazer, não. Se me buscar, for reto, aquilo que você começou a pedir, Deus vai dar muito mais do que você vem pedindo. Pode ter certeza disso. Você pode dar uma palma para Jesus, por favor? É isso que Deus quer da tua vida. Olha a rainha de Sabá, olhou para aquele homem. Não, eu preciso ir lá visitar esse camarada. Segundo Crônicas 9, primeiro versículo, por favor. Olha o que acontece. E ouvindo a rainha de Sabá, a fama de Salomão veio até Jerusalém experimentar Salomão com enigma. Enigma é aquilo que a gente ainda não soube, não descobriu. É algo que não sabemos. Enigmas com uma muito grande comitiva de camelo carregado de especiaria e ouro em abundância, pedras preciosas. E veio a Salomão e falou-lhe tudo o que tinha no seu coração. Olha que interessante. Eu quero isso para a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. Sabe o que é que eu quero para a minha vida? O poder, autoridade e conhecimento que Paulo teve. Paulo é o maior autor da Bíblia. Se você ler Romanos, Atos, Gálatas, 1 carta aos Coríntios, Romanos, 1 carta aos Coríntios, 2 carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 carta ao Tessalonicenses, 2 carta aos Tessalonicenses, Tito, aí vai até Filemão. Paulo escreveu 13 cartas ao maior autor da Bíblia. Olha por que é que eu quero ter isso daí na minha vida. A Isabá andou 1.920 quilômetros. Para você ter ideia qual é essa distância, é do Marco Zero, daqui de São Paulo, até Salvador, lá na Bahia. Isso dá 1.900, eu já pesquisei para ver a distância que ela andou. Dá exatamente 1.926 quilômetros. Sabe o que é isso? E detalhe, não foi de carro, não foi de avião, não. Ela foi de camelo, de burriquinho, sabe o que é jiriquinho, jirico? Foram meses para ela chegar até Jerusalém. Quando ela chega lá, sabe o que acontece? Satanás não tem estratégia quando a gente está firme com ele, com o nosso Deus. Olha lá, versículo 2, por favor, olha que coisa linda. E Salomão lhe explicou tudo. Olha que coisa linda. Salomão lhe explicou todas as suas palavras e nenhuma coisa havia oculta de que Salomão não declarasse. É isso que eu quero para a minha vida. Sabe? Isso é lindo. É lindo. Vamos lá no texto, por favor. Olha só que coisa linda. O que é que Deus quer de você? Texto base da mensagem, meu filho, por favor. Gênesis 3, primeiro versículo. Olha como que Satanás vai até Eva. Eu preciso ter acesso a ela, porque ela tem acesso a Adão. Lembre-se disso, por favor. O diabo está cegando o povo nas igrejas. Irmão, eu estou escutando cada coisa. Eu estou escutando cada aberração que eu fico... Às vezes eu estou ficando atônito, impressionado, com tantas coisas absurdas. A gente precisa entender. A palavra Satanás, ela tem dois significados. Acusador. Enganador. Aprenda isso, por favor.
E uma terceira, ele é o nosso maior adversário, porque ele quer tragar as nossas almas. Tenha prazer de servir a Deus. Tenha prazer. Aparece? Versículo 2, por favor. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Fica atento agora no que eu vou te falar aqui agora. Olha só que coisa, como que é um absurdo a gente não dar atento, não dar ouvido à voz do Senhor. Quando a serpente ofereceu o fruto proibido para Eva, ela comeu. Mas só que houve uma indagação, tanto da parte de Eva como a parte de Satanás. Disse a mulher: não é bem assim. Deus falou que a gente pode comer de tudo livremente. De todas as árvores que estão ali no jardim, a gente pode comer tudo. Aí você pensa que Satanás, quando você percebe que a oferta é boa, aí você diz assim: não, peraí, esse camarada está querendo me lascar. Não posso fazer isso. Não posso. De jeito nenhum. Aí o que acontece? Satanás, ele não vai cruzar os braços porque você rejeitou a oferta que ele deu, a proposta que ele te deu. Recuse. Não vá pela aparência. Não vá. Adão foi pela aparência da esposa e não ficou atento na proposta. Porque Satanás levou a proposta usando a aparência de Eva, uma mulher, que chamando ele de amor, nua. Então, o que é que Satanás fez? Estratégia. O que acontece? E disse a mulher: não, a gente pode comer todo livremente de tudo. Deus deixou menos o conhecimento que está no meio do jardim. Olha o verso 3, por favor, meu filho. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comerei dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Satanás vai assim: camaradinha, não. Satanás, meu irmão, quando ele quer abraçar o ser humano, ele vem com cada estratégia terrível. Olha o que é que ele faz. Olha o que é que ele diz. Quando você recusa algo dele, ele não vai dizer: perdi o Gustavo está firme na igreja agora. Perdi a Esther está firme na igreja. Perdi o Alexandre, que ele está indo na igreja. Perdi o Tiago. Não Santana, o Tiago cabeludo. Aí, o que acontece? Ele não cruza os braços quando o Manuel rejeita a oferta dele. Não, ele vai para cima. Não, eu vou para cima. Olha o verso 4. Eva falou assim: não é assim. Pode comer tudo. Ele: não, sabe por que Deus não quer que você coma daquele fruto? Porque no dia que você comer daquele fruto, você vai ser igualzinho a Deus. Opa! Isso eu gostei. Isso chamou a minha atenção. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E ela: como assim? Como assim eu não vou morrer? Deus falou que eu vou morrer. Eu vou ter a ciência do bem e do mal, eu vou saber de tudo, eu vou ter desejos, eu vou ter irritação, eu vou me irritar facilmente com as pessoas, eu não vou aceitar outras pessoas como elas são. Tudo isso é uma consequência de pecado. Só que não veio somente isso, veio N doenças, principalmente as doenças emocionais, que onde são desencadeadas clinicamente por conta do psicossomático, ou seja, doenças que são somatizadas pelo nosso psique, pelo nosso emocional. Por exemplo, diabetes tipo 2, não é emocional? É. Gastrite, nervosa, nervoso, irritado, tudo na emoção, né? O câncer é desencadeado mágoa, irritabilidade, sofrimento. Tudo isso. O mal de Alzheimer, para quem tem é irritado, cara fechada, nervoso, fica com raiva. E se eu for falar que N doenças são desencadeadas, infelizmente, por muita mágoa, por falta de liberar perdão. Você sabia que quando a gente libera perdão, a gente está liberando todas as nossas toxinas que faz bem ao nosso corpo, todo o nosso metabolismo.
e Satanás fica batendo palmas. Isso é uma das estratégias de Satanás. Olha lá, vem comigo aqui, ó. Ó o que aqui, ó. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Por quê? 5, por favor, meu filho lindo. Porque Deus sabe, mas peraí, eu não vou morrer não? Não. Mas como assim não vou morrer? Não. Eva, abestalhada, sabe por que Deus não quer que você coma desse fruto? Porque você vai ser igualzinho a ele. Vai ter poder, vai ter isso, vai ter aquilo. Ó, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sabe quando a vez que eu falo para as pessoas, e as pessoas ficam assim, ó, elas ficam extasiadas, ficam assim surpresas quando eu falo assim: você sabia que Satanás é o quê? Não é o pai da mentira? É. Mas como Satanás enganou Eva com a verdade? Ela, você está doido? É, com a verdade. Falei para ele assim: todas as minhas ovelhas sabem disso. Como não foi verdade? Foi. Está aí, ó. Isso não foi uma verdade que Satanás falou para Eva? Foi. Porque qual foi a ordem de Deus? Ó, Gênesis 2,17, depois você volta para esse versículo. Olha o que é que Deus disse. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer dela, certamente morrerás, e terás o conhecimento do bem e do mal. Volta lá, por favor, no verso que a gente estava, versículo 4. Olha que incrível. Satanás mentiu? Não. Ele falou a verdade, gente. Verdade, 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 fresquinha. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. Ui, a gente se lascou todo mundo. É isso, gente, que a gente precisa entender. Satanás, ele não brinca. Não brinque com o pecado, porque o diabo não brinca com ninguém. Satanás entrou e estragou todo o primeiro plano de Deus quando fez o homem perfeito. Quando eu falo o homem, ser humano, não é do sexo masculino e nem do sexo feminino. Ele fez o homem perfeito, sem mácula. Sabe o que é mácula? Sem mancha nenhuma, sem defeito. Isso era nós. Sem doença, sem mal de Alzheimer, sem diabetes, sem depressão, sem síndrome do pânico, e assim vai. E assim sucessivamente. Então a gente precisa entender. Aí o que é que ocorre com isso? O ser humano, infelizmente, ele vai se deixando ser enganado, se deixando ser ludibriado por Satanás. Olha o verso 5. Olha o que acontece. E vendo a mulher que aquela árvore era muito boa para comer, agradável aos olhos. Cuidado, a aparência não quer dizer formosura. Porque se a gente não tomar cuidado, infelizmente, a gente vai se dar muito mal. Presta atenção, Satanás, ele é um turista inveterado aqui na Terra. E eu vou te mostrar. Quando teve uma reunião com Deus, eu entendo que aqui essa reunião foi no espaço sideral, no espaço celestial, né? E quando Deus estava reunido com os anjos. Jó, capítulo 1, versículo 7. Olha que interessante. Por que Satanás é um turista inveterado? E passeia muito aqui na terra. Quer ver? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Na reunião que ele teve. Jó capítulo 2, versículo 2. Outra reunião que Deus se encontra com os anjos, né? Lá diz filhos, mas é anjo. Olha o que acontece. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear e passear por ela. Satanás é um turista inveterado aqui na terra. Então a gente precisa entender que Deus literalmente, ele conta muito com você, porque no dia em que Eva comeu daquele fruto que a gente se lascou, nós ficamos iguaizinho a Deus. Gênesis 3, versículo 22.
Deus diz que a gente ficou como um... Deus disse ao Senhor Jesus. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem agora é como um de nós, sabendo o bem e o mal. É isso que a gente precisa entender. Olha para mim, que eu quero te falar algo aqui, bem mansinho, bem tranquilo. Você e eu, nós somos soberanos, iguaizinho a Deus. No que nós somos soberanos e iguaizinho a Deus? Na nossa soberania, da nossa própria vontade. Se eu quiser, eu pego a minha Bíblia agora, jogo aqui no altar, desde daqui ninguém me impede. Deus me impede? Não. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu vou ter consequência grande. Porque eu sei o meu chamado específico que eu tive, que eu tenho e sempre terei. E você da mesma forma. Dando seguimento. Olha só que interessante. Olha o verso 5, por favor, do texto base, o qual nós estamos trabalhando na mensagem de hoje. Não brinca com o pecado. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, chamou a atenção. Cuidado com a aparência. Olha a aparência, mas observe a proposta. Eva ofereceu o fruto maravilhoso, mas Adão não entendeu que a proposta não era boa. A proposta era de comer do fruto, mas a consequência era cruel. Então, nutra a sua fé cada vez mais, tendo prazer de vir para a igreja, de estar na igreja. A minha dentista, aonde ela mora, todo mundo, a maioria de lá onde ela mora, todo mundo critica ela. Eu até falei, pastor, vou falar na mensagem, pode falar, pastor. Olha só, ela mora lá no Micail. Me caiu os cabelos, Darlanzinho, eu, Alexandre. E temos aqui que está a caminho, viu? Eu era cabeludo. Meu cabelo batia assim, ó. Quando eu jogava bola, o meu apelido era mulherzinha. Toca a bola, mulherzinha. Mas olha só, ela mora no Micail. Sabe onde ela congrega? Numa igreja lá em São Paulo. O pessoal fala para ela assim, mas como é que você sai daqui? Vai para São Paulo? Ela vou, porque lá eu gosto. Eu me sinto bem lá. E aí é lá que eu falei, isso, doutora, fica lá, fica firme. Não olha para esses cão, esses demônios que quer tirar a tua centrabilidade lá na igreja a qual você congrega. Irmão, aí eu contei para ela que eu conheci uma família. Quem conhece Jardim Fortaleza? É lá onde o Judas perdeu, não é nem as botas, é as cuecas já, viu? Fortaleza é longe. Não é, Cris? Fortaleza é longe, meu irmão. Sabe onde essa família congrega? Ah, e detalhe, viu? Eles vão de ônibus, não tem carro, tá bom? Eles vão de ônibus e de metrô, e não depende de ninguém. Congregam lá na Barra Funda. É uma trajetória. Eles pegam um ônibus, metrô, ônibus, trem, ônibus e metrô, eles pegam. Pega o ônibus aqui no Fortaleza, desce, ele falou que é o... Quem lembra daquele comercial? Dá um pouquinho, descansa um pouquinho, 560 quilômetros. Lembra desse comercial? Era de uma aviação aí. Parece que era da aviação VASP na época, ou sei lá aqui. Ou era Cruzeiro do Sul. Então, olha só, gente. Mora no Fortaleza. Congrega lá na Barra Funda. E eles vão. Congregam lá há 28 anos. Ah, e detalhe, tá? E detalhe, não faltam um culto. Ele, pastor, a gente só falta quando a gente está doente mesmo. Mas dor de cabeça, dor na perna, uma dorzinha no joelho, é ruim, é? Igreja. E vão de ônibus e de metrô. Congregam lá na Barra Funda, moram no Jardim Fortaleza. E não reclamam, irmão.
E ele, pastor, Deus sempre tem nos honrado. Deu a nossa casa no Jardim Fortaleza. A gente é dizimista fiel, eu e a minha esposa. Mas por que vocês não têm carro? Olha o que eles falaram. Porque nem eu nem minha mulher a gente sabe dirigir. E a gente não quer aprender a dirigir. Porque a gente tem trauma. E a gente não quer aprender a dirigir. Mas olha só, vão de ônibus, saem do Jardim Fortaleza e vão congregar lá na Barra Funda. E detalhe, não falta um culto. E às vezes a gente mora próximo da igreja, qualquer coisinha, não vou para o culto hoje. A gente tem que entender as estratégias de Satanás. Eles pegam as mínimas, Satanás pega as mínimas coisas para nos atrapalhar. Olha o verso 7, por favor, meu filho. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Verso 8, por favor. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim. Deus conversava com Adão e Eva todo finalzinho de tarde, próximo ao anoitecer. Irmão, a gente precisa entender uma coisa. Satanás, ele é estrategista. Você não faz ideia de como Satanás é estrategista. Quando a gente dá lugar ao Espírito Santo, Deus opera em nossas vidas. Aprenda algo, se você quer de Deus uma cura, um milagre, você precisa dar o seu melhor para Deus, para que você tenha direito e acesso àquilo que você almeja e àquilo que você quer diante de Deus. Talvez se eu pregasse aqui bênção, prosperidade, talvez a igreja estava muito cheia, mas não é isso que eu quero. Eu quero um povo lindo que está comigo e que no dia do arrebatamento eu vou apresentar o Senhor Jesus junto comigo. E é aqui que Deus opera na tua vida. É aqui que Deus vai te abençoar. É aqui que Deus vai te levar para o céu. É isso que você precisa entender na nossa vida, irmão. O nosso foco é esse. O meu foco e o teu foco tem que ser esse. Tenha prazer de estar na casa do Senhor. Tenha prazer de servir a Deus. E o diabo... Irmão, agora eu quero falar aqui em nome de Jesus. Presta atenção. O livre-arbítrio foi até o dia em que você entregou sua vida para Jesus. Porque depois disso, meu irmão, você não tem mais livre-arbítrio. Os escolhidos, eles não têm escolha. Você pode dar glória a Deus? É isso que você precisa entender na sua vida. Livre-arbítrio foi até o dia em que você entregou sua vida para Jesus. Uma vez que entregou a vida para Jesus, já era livre-arbítrio. Não quero isso não. Joga, deixa isso para lá, rapaz. Foco, teu alvo é Jesus, acabou. Por que a gente tem que entender de Bíblia? Por que a gente tem que entender a igreja? Por que a gente tem que entender, ouvir, escutar e aprender e ter ensinamento da palavra do Senhor? Se não me falha a memória, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, por favor. Segunda carta de Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Por que você precisa entender isso na sua vida? Toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Agora, olha o 17. Olha por que você precisa disso, para você ser o quê? Um homem perfeito. Quer ver? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ui! Pode dar uma glória a Deus? Pode bater palma para Jesus aí, você precisa entender. E o diabo, ele teme. Um homem quando tem sabedoria, um homem quando tem autoridade e poder, concedida pelo nosso Deus, porque ele busca. Irmão, quando se busca, encontra. O sacrifício de Cristo só é válido para o ser humano quando ele faz assim para Jesus. Estou aqui, Senhor. Enquanto o homem não entregar sua vida para Jesus, o sacrifício de Cristo não é válido para ele. Para homem nenhum, para ser humano nenhum. Eu fiquei assim, felizão, quando o nosso Miguel veio até a mim. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Olha como o menino foi assim, hoje. E ele ainda falou, é hoje, pastor. Ou seja, não é nem amanhã.
Não, vai que Jesus chega hoje, eu vou para o inferno, né? Então a gente precisa entender. Irmão, eu fui uma primeira vez na Igreja Batista, dia 24 de dezembro de 1999, eu lembro-me até hoje. Não houve pregação como essa, não houve nada. O pastor só fez um apelo, uma cantata de Natal, e lá eu entreguei minha vida para Jesus, eu e minha metade, até hoje. E não tem nada dessas coisinhas não, porque não, é firme com Jesus, é fazer a vontade dele. Texto base, por favor. A gente precisa entender isso em nossas vidas. Quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela variação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre árvore do jardim. E Deus chama Adão. 9, por favor. Adão, cadê tu, cara? E chamou o Senhor. Adão, cadê tu? Onde você está, cara? Ah, Senhor, sabe, eu vi que o Senhor está me chamando, mas eu preferi ficar escondidinho, porque eu estou nu. Abriram-se os olhos, e com isso veio à tona todo pecado. Todo tipo de pecado. E o que acontece? Versículo 10, e o último, por favor. E ele diz: ouvi tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu. E eu me escondi. Preste atenção. Todo tipo de vícios, todo tipo de pecado, ele denigre a imagem do homem. O pecado, ele nos humilha. O pecado, ele deixa a gente envergonhado. Por favor, meu irmão, em nome de Jesus. Pelas coisas que estão acontecendo aí fora. O diabo está mais estrategista do que eu posso imaginar, do que você possa imaginar. E o povo é orgulhoso, prepotente. O povo não quer entender. Muitos não é nem por arrogância, nem por orgulho. Mas é por... será que eu preciso mesmo me converter? Claro que precisa. Você precisa, deve se converter. Porque o dia do arrebatamento está chegando. Fique de pé, por favor. Fique de pé. A trombeta, ela vai soar. Está chegando o dia do arrebatamento da igreja. Queridos, olha só. Olha Apocalipse 20, versículo 15. Por favor. Apocalipse 20, 15. No dia que eu levantei minha mão, há 25 anos atrás, meu nome foi escrito no livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Isso é terrível. Jesus diz em Apocalipse 20, 10, que o inferno é um lugar, presta atenção, o inferno é um lugar de sofrimento eterno. Sabe a pessoa que morrer sem Jesus? Vai sofrer eternamente. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e noite serão atormentados para todo sempre. A pessoa que morrer sem Jesus, ela vai sofrer eternamente. Então não tenha receio. Senhor, eu quero ter um encontro cada vez mais com o Senhor. Eu já sou convertido, eu quero me converter mais. E eu que ainda não entreguei a minha vida para Jesus, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Se há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão e eu vou estar orando por você. Pastor, eu quero. Eu tenho muita dúvida, eu tenho receio, mas hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. É só você levantar a sua mão. Abra os seus olhos, por favor. Abra os seus olhos. Deixa sua mãozinha assim.
Isso. O diabo tem as estratégias dele, eu também tenho a minha. Agora feche seus olhos. Feche seus olhos. Não abre. Se há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão e eu vou orar por você. Eu quero, pastor. Eu quero ir para o céu juntamente com minha família. Eu quero ir para o céu juntamente com a minha esposa. Eu quero ir para o céu juntamente com o meu esposo. Eu quero ir para o céu com os meus parentes. Eu quero ir para o céu com meus irmãos que estão aqui na igreja. Eu quero ir para o céu para morar com Jesus, como Ele prometeu. Se há alguém, eu quero, pastor. Levanta a tua mão e eu vou orar por você. Não tenha dúvida, nesse momento o diabo diz assim, o diabo com a estratégia dele diz assim, não levanta a mão não, para que levantar a tua mão? Esse pastor não sabe o que fala. Mas em contrapartida Jesus diz, olha, levanta a tua mão porque eu morri por você na cruz. Eu morri na cruz para você ter direito de morar no céu aqui comigo. Vou perguntar pela última vez. Não vou insistir mais não. Se há alguém, eu quero, pastor. Eu quero levantar minha mão para Jesus. Eu quero morar no céu com Jesus. Não tenha receio não. Jesus quer você para Ele. Por isso que Ele morreu lá na cruz. Por amor a você. Santo Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor. Continue, Pai, falando com cada um de nós de maneira sobrenatural. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Pai, de cultuar o Senhor, de te adorar, meu Deus, de te exaltar, meu Deus, e de estar sempre aqui na tua casa. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Dê uma linda salva de palmas para Jesus.